A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para iniciar mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD. Nós estudaremos nesse trimestre a revista que traz as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E para iniciarmos o nosso estudo nesse trimestre tão enriquecedor, iniciaremos com a lição de número 1, que o seu título é Parábola, uma lição de vida. Entenderemos aqui alguns aspectos do que vem a ser este gênero literário utilizado na Bíblia, e especialmente por Jesus. O texto áureo da nossa lição, ele está em Marcos, capítulo 4, e o versículo 34, que diz assim: E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A verdade prática diz assim: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 13, dos versículos 10 até o versículo de número 17. Para iniciaremos falando dos nossos objetivos. O objetivo geral desta lição de número 1 é apontar para as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus para ensinar, e por isso a importância de estudá-las e conhecê-las. Os objetivos específicos relacionados aos 3 tópicos que estudaremos no decorrer desta lição são: distinguir a parábola de outras figuras de linguagem, esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas e, por fim, apresentar regras básicas para se compreender uma parábola. Nesse trimestre, nós estudaremos sobre as parábolas de Jesus. E é muito importante nós entendermos de forma correta esse recurso que Jesus utilizou na maior parte dos seus discursos e de suas pregações. Geralmente as parábolas, elas são mal interpretadas por boa parte das pessoas que a leem. E isso se dá porque as pessoas procuram muito mais usar as parábolas do que ouvi-las e entendê-las, quais são os seus reais significados. Portanto, meus queridos, entender o verdadeiro significado das parábolas de Jesus é um desafio hermenêutico. O que é isso? A hermenêutica é a área da teologia que se preocupa em aplicar regras para interpretar o texto bíblico de forma correta, coerente e extrair do texto bíblico o seu verdadeiro sentido. Não podemos ler a Bíblia em qualquer trecho dela e fazermos uma análise, uma aplicação daquilo que nos vem à cabeça. É necessário utilizarmos de regras da hermenêutica. Se torna então necessário compreender qual a intenção do autor do texto ao escrever o que ele escreveu. No caso aqui especificamente, as parábolas, nós temos que pensar o seguinte: qual a intenção de Jesus quando ele falou determinada parábola? E qual a intenção do evangelista, do escritor do livro, em registrar com as devidas palavras
o texto que chegou até nós. Então vamos entrar no tópico de número 1 para falarmos o que é parábola. O item 1 vai nos trazer o conceito desta palavra. Nós vemos, quando estudamos este assunto, que a palavra ela vai aparecer no Antigo Testamento, escrita em hebraico, e a palavra utilizada ali é machal. Ela pode ser traduzida e também entendida nos termos provérbio, analogia, enigma, símile e outras figuras de linguagem que no Antigo Testamento hebraico são escritas e posteriormente traduzidas por essas palavras. Machal aparece no Antigo Testamento cerca de 40 vezes e na maioria delas significa provérbio. Lembrando que no Antigo Testamento existe um livro somente de provérbios. Já no Novo Testamento, escrito em grego, a palavra utilizada foi parabolê, que significa pôr ao lado de, ou seja, traz um sentido de comparação. Nós temos algo que vamos comparar com outro. Parabolê aparece no Novo Testamento cerca de 50 vezes e em 48 destas 50 vezes ela se refere às histórias de Jesus. Então nós vemos aqui esta forte importância do termo, da expressão parábola aos ensinos que Jesus proferia. Então, em síntese, podemos dizer que parábola significa uma comparação e, de maneira comum, ela é utilizada para indicar uma breve história, não uma longa, mas uma breve história, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma grande verdade. Este é o conceito ou a definição da palavra parábola. O item de número 2, ainda deste ponto, fala da distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. É necessário entendermos que existem figuras de linguagem que não podem ser confundidas com a parábola. Mas o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos linguísticos que autores, ao escrever um texto, recorrem para tornar a linguagem que ele está tentando passar mais rica e mais expressiva. São algumas ações e expressões que no nosso dia a dia nós temos contato, mas pode ser que algumas pessoas, alguns dos nossos alunos, não saibam que são figuras de linguagem. Então eu deixo aqui a dica para que os professores deem uma pesquisada no decorrer da semana sobre este recurso, figuras de linguagem, para você poder entender de uma forma melhor o que vem a ser a parábola. Estas figuras de linguagem, elas podem ser a símile, o provérbio, metáfora, alegoria, fábula, o tipo. A parábola se encaixa aqui neste sentido, entre outras figuras. Mas o nosso foco é falar exclusivamente aqui da parábola. Então a parábola não pode ser confundida, por exemplo, com o mito. Porque o mito, ele tem em vista o quê? Narrar uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nesta história nem a probabilidade e nem o fato desta história ser verídica, de ser verdadeira. No caso, a parábola é uma ilustração que vai ilustrar verdades por meio do quê? De símbolos. Então, é necessário nós fazermos essa diferenciação entre parábola e outras figuras, mas aqui eu deixo para os professores fazerem uma pesquisa sobre a questão de figuras de linguagem
e deixo aqui uma indicação já também de um livro chamado A Espiral Hermenêutica, que muito nos auxilia para compreendermos estas figuras. O item de número 3 fala sobre a aplicação de uma parábola. Quando nós lemos uma parábola na Bíblia, é comum nós vermos pregadores, professores querendo aplicar aquela palavra. Aplicar é trazer as lições daquele contexto para colocar na nossa vida cotidiana. Mas é necessário aqui nós fazermos algumas recomendações para que não caiamos no erro de aplicar de forma errada o conteúdo das parábolas. Quando Jesus falava por meio de parábolas, geralmente ele estava cercado por discípulos e fariseus. O objetivo de Jesus em aplicar esse método era convencer os discípulos do que ele estava falando e, ao mesmo tempo, condenar os fariseus que estavam ali ouvindo Jesus, mas nós vamos ver no decorrer dos evangelhos que Jesus os denomina de hipócritas. Eles pregavam, mas não viviam o que pregavam. Em Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos perguntaram para Jesus por que é que ele falava por meio de parábolas. É notório que às vezes nem os discípulos conseguiam compreender o que Jesus estava querendo dizer. Era como se fosse um enigma que precisava ser desvendado. O nosso mestre, Jesus Cristo, usava essa estratégia devido que a diversidade de caráter, de nível espiritual e também da percepção moral das pessoas que ouviam as suas pregações. Jesus falava para muita gente. Ele tinha ali pessoas espirituais e não espirituais. Ele tinha pessoas que acreditavam nele e pessoas que não acreditavam nele. Jesus falava para pessoas que praticavam o que ele ensinava, outros ouviam, mas não praticavam os seus ensinos. Quando nós olhamos para Marcos, capítulo 4, do versículo 10 até o 12, Jesus ele afirmou por que ele usava esta figura de linguagem chamada parábola. E ele vai nos apresentar duas razões por que ele pregava por meio de parábolas. Primeiro, ele vai nos dizer que era para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la. Então o discípulo de Jesus estava ali, ouvia a sua pregação, estava disposto a aceitar e de repente Jesus falava por parábolas para que depois, ao explicar-lhes, eles entendessem o seu real sentido. E também para obscurecer a verdade daqueles que odiavam a palavra de Jesus. Então, ao mesmo tempo que Jesus, proferindo uma parábola, ele trazia para perto de si alguns, também ele acabava afastando outros que não estavam ali para aprender realmente do que Jesus ensinava. Para compreender a parábola e aplicá-la da maneira correta, é necessário nós fazermos uso dos textos anteriores e dos textos posteriores. Ou seja, qual texto que vem antes da parábola? Eu vou citar aqui um exemplo. Lucas capítulo 15, Jesus vai proferir 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ele cita na sequência essas 3 parábolas. Se nós não lermos o contexto, não entenderemos o que Jesus de fato está querendo dizer. E aí corremos o risco de fazermos aplicações erradas ou até mesmo compreendermos de forma errada a parábola que Jesus estava contando. Necessário então analisar os textos que vêm antes e os textos que vêm depois,
para entendermos o que de fato Jesus estava querendo dizer. Uma coisa que é difícil é nós interpretarmos a parábola apenas por ela mesma. Parábola das 10 virgens. Se nós queremos interpretá-la apenas pela parábola, nós vamos ficar buscando sentidos, significados ou aplicações para a vida cotidiana nossa e não encontraremos. Porque as parábolas, elas estão inseridas dentro de um contexto. E elas tinham como base a mensagem proclamadora do reino de Deus. O foco das parábolas de Jesus é anunciar o reino dos céus. E nem sempre o reino dos céus está relacionado à vida terrena. Isso é importante nós compreendermos. Porque para entender o real significado de parábola, é necessário compreender o quê? A ética e a dinâmica do reino. Eu não entenderei a parábola do bom samaritano se eu não entender qual é o conceito ético, qual é o conceito divino que está sendo ensinado ali naquela parábola. O que o reino diz? O que Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele estava ali naquela ocasião querendo ensinar para os seus discípulos acerca daquela história, acerca daquela parábola ou daquela passagem. Então, a principal aplicação que fazemos ao lermos uma parábola é o que a hermenêutica chama de aplicação primária. O que é aplicação primária? É a aplicação para o povo, para as pessoas a quem o texto se dirigiu primeiramente. Quando Jesus falou parábolas, ele falou para mim e para você, ou ele falou para os discípulos que estavam ali assentados à sua volta, ouvindo o seu discurso? É óbvio que ele falou para os discípulos de sua época. A palavra de Deus, ela transpassa os tempos e chega até nós, e mediante a ação do Espírito Santo, ela encontra um lugar em nosso coração. Mas a aplicação, principalmente para você que ensina, para você que prega, a aplicação ela tem que ser primeiramente colocada para quem foi direcionado de fato aquele texto, aquela palavra, aquela ação. E não fazer como alguns fazem, que leem o texto, tiram do contexto e aplicam somente para a igreja de hoje no Brasil. A principal aplicação é a aplicação primária, para aquele povo que estava ouvindo na ocasião que ela foi proferida por Jesus. Fazendo isso, nós evitaremos muitos erros de interpretação, muitos erros de aplicação e até mesmo não correremos o risco de iniciarmos novas heresias ou falsos ensinos em cima de parábolas mal interpretadas. O item de número 2, ou melhor, o tópico de número 2, ele diz assim: o contexto social e literário em que as parábolas foram inseridas. O item 1 fala de Galileia no tempo de Jesus. Por que o autor da lição traz estas informações a respeito da região aonde Jesus vai pregar e vai ensinar por meio de parábolas? Porque é necessário entendermos o contexto geográfico, político, social, até mesmo religioso da época, para entendermos a verdadeira razão pela qual Jesus falou o que falou. Então é interessante nós notarmos que a Galileia, no tempo de Jesus, Galileia era uma região que Jesus esteve, ela situava entre as grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente da época, e isto ocasionava um grande número de estrangeiros passando pela Galileia devido à sua importância comercial. A principal atividade comercial da Galileia era o comércio de peixes. Eles exportavam
peixes para todo o Império Romano daquela época, e era uma região mais próspera do que a Judéia, que é uma outra região que a Bíblia vai mencionar o ministério de Jesus, e ela abrigava também uma grande população. Nessa região ficava o Mar da Galileia, que a Bíblia também vai chamar de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Esse lago ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, e esse lago ele impunha o modo de viver das pessoas ao seu derredor, porque ali as pessoas praticavam a pesca, e além da pesca, elas exerciam algumas atividades, como a agricultura, a fruticultura, pecuária, tingimento de tecidos, fabricação de embarcações, entre outras inúmeras atividades realizadas ali naquela região. Mas é importante nós sabermos esses aspectos para quê? Para entender o teor das parábolas que Jesus mencionou estando na região da Galileia. Nós vamos ver que Jesus fala por várias vezes, usando expressões do dia a dia dos seus ouvintes. Ele vai falar de redes, ele vai falar de pesca, ele vai falar de peixes, porque era a linguagem que aquelas pessoas estavam familiarizadas no seu dia a dia. Portanto, é necessário entendermos esse contexto social. E aí vale uma dica para que os irmãos também façam uma pesquisa em livros de geografia bíblica, aonde esses livros trazem informações políticas, religiosas, geográficas, para você poder enriquecer as suas aulas. O item 2 fala de Jerusalém no tempo de Jesus. Nós sabemos que Jerusalém era a mais sagrada cidade para os judeus. E na época de Jesus ela era uma cidade muito populosa, era uma cidade que recebia pessoas ali de diversas partes do mundo. Era se fosse uma São Paulo, para nós compreendermos. A maior parte das pessoas de Jerusalém viviam numa pobreza extrema e miserável, fruto da opressão dos grandes comerciantes em cima dos pequenos produtores, ao contrário do que muita gente às vezes faz uma imagem positiva a respeito da cultura quando Jesus estava aqui entre os homens. Tendo que pagar altos impostos para Roma, os pequenos produtores estavam chegando à falência. E boa parte da população em Jerusalém dependia de esmolas do templo para poder sobreviver. Lembrando que na cultura judaica eles tinham ali pelo menos 3 grandes frutos da espiritualidade. Era a oração, o jejum e o dar esmolas. Dar esmola perde um pouco o sentido para nós, porque no nosso contexto, esmola é aquela moedinha que você dá para alguém que está na rua pedindo. No contexto judaico, dar esmola estava relacionado à ação social, ajudar alguém que necessitava de algum recurso. Os mais abastados em Jerusalém estavam satisfeitos com o governo de Roma, mas o povo em si, que mais experimentava esse sofrimento, ansiava uma libertação desse jugo do Império Romano, e por isso eles aguardavam com tanta ansiedade o Messias que tinha sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Então é necessário também entender esta função de Jerusalém e qual era o seu papel específico dentro daquele contexto que Jesus foi inserido, para entendermos parábolas, por exemplo, que Jesus vai falar fazendo alusão a Jerusalém ou às pessoas que estavam ali habitando em Jerusalém. Então Jerusalém anseia pela chegada de um rei, de um Messias, mas nós vamos ver que
há uma semana eles estavam aclamando Jesus como rei, e alguns dias depois eles estavam pedindo para crucificar a Jesus. O item 3 fala do contexto literário, os evangelhos. É necessário nós entendermos aqui o seguinte: os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nós chamamos de os evangelhos, eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros, eles como obras literárias, apresentam um teor, e esse teor, essa tônica, a essência desses 4 evangelhos é o quê? O reino de Deus apresentado nas palavras de Jesus. Esta é a essência dos evangelhos. Mas os evangelhos, quando falamos de Bíblia, os evangelhos possuem um tipo distinto de literatura. Para você que já estudou literatura portuguesa, brasileira, sabe que existem alguns tipos literários. Nós temos o texto narrativo, o conto, a fábula, nós temos a poesia. São várias formas de se escrever, mas cada uma tem a sua característica específica. Os evangelhos podem ser considerados um gênero literário, porque ele tem as suas características específicas. Mas não podemos confundir os evangelhos, por exemplo, com biografia. Biografia é a história da vida de alguém, porque a proposta dos evangelistas não é anunciar a vida de Jesus, mas sim registrar o quê? Os seus ensinos. Se os evangelistas tivessem como foco anunciar a vida de Jesus, nós não teríamos aqui no momento obscuro dos 12 anos até os 30 anos. O que Jesus fez? Não sabemos. Portanto, os evangelistas, ao escrever os seus evangelhos, eles não registram apenas histórias, mas eles incluem pregações de Jesus, e ainda assim, os evangelhos não são meramente relatos de sermão. Não podemos dizer que os evangelhos é uma espécie de sermonário, onde registra somente os sermões que Jesus pregou. E ainda, os evangelhos não são apenas relatos de notícia acerca de Jesus e de sua época, embora nós vemos que alguns evangelistas falam de algumas notícias importantes e relevantes para aquela época. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa ver junto ou ver numa mesma perspectiva. O que isso significa é que esses 3 evangelistas apresentaram a mensagem do reino de Deus por meio de Jesus de uma mesma perspectiva, de um mesmo ponto de vista. Já o evangelista João vai fazer os seus registros de uma outra perspectiva. Além de João se limitar inteiramente ao que Jesus disse e fez, ele vai fazer isso com base especialmente no que Jesus falou e fez, mas quando estava ali na região de Jerusalém. É importante nós sabermos essas informações para compreendermos o que Jesus estava dizendo ao proferir as parábolas que estudaremos nas próximas lições. O tópico de número 3, ele fala sobre como ler uma parábola. E agora vem aqui uma questão prática para encerrarmos esta nossa primeira lição. O item 1 diz: entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Então, para lermos uma parábola, primeira coisa, nós temos que entender aquela narrativa como uma síntese, como um resumo das experiências do dia a dia.
Do dia a dia de quem? Nosso? Não. Do dia a dia daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam vivendo quando as palavras foram ditas a elas. Ao ler uma parábola bíblica, é importante nós nos atentarmos para os elementos culturais que são apresentados nestas parábolas. Embora elas sejam uma síntese, um resumo das experiências humanas, elas são histórias contadas a partir de outra cultura e de outro tempo. Nós, século 21, Brasil, lemos a Bíblia e queremos compreender a Bíblia com a nossa lente, com a nossa visão, com a nossa perspectiva de que vivemos hoje. Se fizermos isso, não entenderemos de fato o que as parábolas de Jesus querem nos dizer. É necessário também nós lembrarmos que as parábolas, quando foram ditas para pessoas que viveram no tempo e no espaço que Jesus estava vivendo. E Jesus sempre utilizava experiências do cotidiano judaico para apresentar os seus mais profundos ensinamentos. O que eu acho magnífico em Jesus é que ele era especialista em explicar as coisas complexas de uma forma muito simples para as pessoas que eram simples. Jesus não complicava a mensagem, ele procurava tornar a mensagem acessível para qualquer público. Jesus, ele sabia falar com os fariseus, doutores da lei, mas sabia falar com um pescador, um camponês, com uma mulher. Ele sabia falar com todos os tipos de pessoas, e para cada pessoa Jesus colocava algo do cotidiano, do dia a dia daquela pessoa especificamente. Este é o objetivo de nós entendermos a parábola como a narrativa, dessas experiências do dia a dia judaico. Lembrando que o cotidiano aqui apresentado não é o nosso, é o dos judeus naquele contexto. Se entendermos isso, conseguiremos compreender já um pouco melhor as parábolas. O item de número 2 fala sobre procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. O que isso significa? Significa que toda parábola ela tem o objetivo de transmitir uma mensagem. Jesus jamais falaria uma parábola apenas por falar, se não houvesse um significado que ele queria que as pessoas entendessem. Então toda parábola tem esse objetivo, transmitir a mensagem. Mas que mensagem? Especificamente, a parábola, ela objetiva transmitir a mensagem da comunicação do Evangelho, e esta comunicação, ela procede de Deus. Lembrando que Jesus é Deus encarnado, habitando no meio dos homens. Ao proferir uma parábola, Jesus, ali, também no seu aspecto divino, ele está comunicando às pessoas que vivem na terra o que ele, como Deus, também quer que as pessoas entendam, aprendam, mudem suas atitudes e passem a aplicar no seu cotidiano aquilo que aprenderam por meio da parábola e outros ensinos de Jesus. Então, desta forma, é necessário que o leitor, todos nós, quando lemos as parábolas, é necessário que nós procuremos no texto estas declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em cada contexto literário. Implícito é aquilo que está no texto de forma clara, de forma objetiva, de forma direta. Um exemplo:
parábola do semeador, lição de número 2. Na parábola do semeador, o próprio Jesus conta e o próprio Jesus já faz a sua aplicação. O que é isso? Já está implícito no texto, já está claro, está objetivo no texto o que aquilo significa. Mas em outras parábolas, nós vamos ter que procurar essas declarações de forma explícitas, ou seja, nas entrelinhas, o que Jesus estava querendo dizer, o que ele estava querendo ensinar. Se nós não fizermos esse exercício, dificilmente nós vamos conseguir pensar na aplicação da parábola. Então nós temos que fazer esse exercício. Notem, os irmãos, que não é apenas ler uma parábola uma única vez e já sair aplicando, pregando, ensinando. Nós temos que analisar, gastar tempo, gastar horas, nos debruçarmos diante da Bíblia, da Palavra de Deus, de outros materiais, de outros livros de hermenêutica, comentários bíblicos, para que possamos entender o real significado, o que Deus está querendo dizer, seja de forma implícita ou explícita, naquela parábola, naquele texto. Não é o que nós achamos, é o que Deus está querendo dizer naquele contexto. E para encerrar, o item de número 3 fala sobre identificar a aplicação prática da parábola. Uma vez que Jesus falava por parábolas, utilizando questões do cotidiano dos judeus, e ele queria que aqueles judeus entendessem de forma clara, objetiva e porém simples o que ele estava dizendo, é óbvio que existe uma forma de aplicar o que ele está ensinando. Considerando que Jesus ele procurava ensinar as pessoas dessa forma mais simples possível, nós podemos notar que nessas parábolas ou nesses textos, como elas chegam para nós de forma escrita, nós podemos extrair profundas lições, mas também podemos fazer uma aplicação prática no campo da ética e da espiritualidade das pessoas. Aqui nesse item, o autor da revista ele traz a expressão vida espiritual, né? Uma aplicação no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Na verdade, essa expressão é um pouco controversa, porque ao analisarmos a Bíblia no todo, nós entendemos que a vida do ser humano não é uma única vida, não é? Nós não temos uma vida material e uma vida espiritual. Na verdade, nós desempenhamos na nossa vida a nossa espiritualidade, ou seja, esse nosso contato com o divino, esse nosso contato com o Criador, com o Deus que é eterno. E este contato nos permite viver a nossa espiritualidade. E isto é importante para compreendermos o teor das parábolas. E foi por meio destas parábolas que Jesus anunciou as suas mais profundas mensagens acerca do seu reino. Então, algumas pessoas também ignoram as parábolas porque acham de difícil entendimento. Se ignorarmos as parábolas, e elas compõem cerca de 1/3 de tudo que Jesus disse, falou e ensinou, nós estaremos ignorando a essência do Evangelho de Cristo. Portanto, essa revista é uma revista que vem numa ótima hora, num ótimo tempo, para que como igreja, como crentes, como salvos, nós possamos entender de uma forma mais profunda o que Jesus nos ensina acerca do seu reino. Lembrando que o reino de Deus, ele não está circunscrito, ele não está limitado apenas a esta vida. Por isso que Jesus pregava sobre o reino futuro, a vida eterna, os céus,
porque lá ele iria preparar morada, iria preparar lugar, porque o reino de Deus não está apenas limitado à terra, mas o reino de Deus ele é espiritual e eterno. Portanto, se ignorarmos as parábolas, não entendemos o reino de Deus, e não entendendo o reino de Deus, não podemos fazer parte dele. E se não fazemos parte do reino de Deus, nós também não conseguiremos de uma forma específica, de uma forma muito direta, podermos obter a salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que nós compreendamos as parábolas. Jesus ele desafiou os crentes da sua época a colocarem a fé em prática, os exortando a serem vigilantes. Para nós finalizarmos e entendermos como é que nós podemos identificar a aplicação então prática da parábola. Irmão, eu li a parábola, eu já li o contexto, o texto anterior, o texto posterior, mas ainda assim estou com algumas dificuldades. Presta atenção, o autor ele traz algumas perguntas básicas que nós temos que fazer para o texto. Estamos lendo qualquer parábola que seja. Primeira pergunta que devemos fazer: para quem essa parábola foi contada? Foi para os discípulos? Foi para os fariseus? Foi para alguma pessoa específica? Isso faz toda a diferença. Segunda pergunta: por que a parábola foi contada? Às vezes o próprio texto já traz ali implícito porque Jesus contou aquela parábola. Às vezes nós vamos encontrar este objetivo da parábola no seu contexto. A terceira pergunta: qual é a moral que esta parábola traz? Qual é o ensino? O que ela está querendo dizer naquele contexto, para depois nós conseguirmos aplicar para os dias de hoje? Quarta pergunta: existe algum ponto culminante na parábola? Qual é o ponto máximo? Qual é o clímax? Qual que é aquele ponto alto da parábola? Se eu consigo identificar isto, automaticamente nós já vamos também ter uma habilidade maior para compreendermos o seu real sentido. E a última pergunta: alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Como foi o exemplo que eu citei aqui, parábola do semeador. Jesus conta a parábola e depois ele mesmo já interpreta a parábola para os seus discípulos. Fazendo isso, nós teremos condições de anunciarmos as parábolas de Jesus para as nossas classes, para nossos alunos, não correndo o risco de ensinarmos de maneira errada. Eu espero que esta semana você, como professor, possa se dedicar ao seu estudo, à preparação da sua aula, busque informações, busque fontes de pesquisa, mas não esqueça que é necessário ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, de consagração, para que ele também, na hora da aula, mesmo você como professor tendo preparado, tendo usado tantos recursos, mas que naquele momento o Espírito Santo te ilumine, te capacite e te induza a anunciar com ousadia para a sua classe o que Jesus nos ensina por meio das suas parábolas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenhamos uma excelente aula, e eu espero vocês e que possamos estar aqui na lição de número 2 para sermos juntos edificados pela palavra de Deus.